a primeira coisa que eu gosto de tratar aqui, de trazer para nós conversarmos, é sobre o metaprocesso de contratação. Quando eu fiz a minha dissertação, eu trabalhei isso como um ciclo de contratação. Muitos autores falam ciclo de contratação. A nova lei fala em metaprocesso. E acho interessante que a ideia do ciclo de contratação olhava só para a contratação específica que a gente ia fazer. Então, era olhando para aquela contratação, olhando para a necessidade que surgia, aí nós elaborávamos, lá atrás, 8666 lá atrás, um edital, elaborávamos um edital, selecionávamos aquele com quem iríamos contratar, firmado o contrato, fazia a fiscalização do contrato. Simples assim. Simples, porém não eficiente. Não é verdade? Porque se a gente só faz a identificação de uma necessidade e dela diretamente a gente elabora um edital, a história está aí, né? Tudo que a gente passou até então está aí para contar que não dá certo, não. Por que não dá certo? Que a gente não estuda bem a contratação. Muitas vezes, muitas vezes, aquela coisa de receber o objeto, olhar e... Você comprou mal, hein, amigo? Você comprou tudo errado. Você não sabe fazer esse negócio. Culpa da licitação. Não era bem isso que eu queria. Quantas vezes, Júlio, você ouviu isso na vida? Não era bem isso que eu queria. Isso acontecia quando a gente identificava a necessidade e, tão logo feito isso, autorização da autoridade competente para realizar a licitação, fazíamos o edital. Mas, com o passar do tempo, surge aí o debate sobre a necessidade de fazer um documento anterior à contratação, por meio do qual a gente ia avaliar as características da contratação. Então, algumas pessoas começaram a falar, gente, tem que ter projeto básico em todas as licitações. Não é só para engenharia, não é só para obras e serviços de engenharia. Tem que ter projeto básico para tudo. Eu estava na consultoria, isso há muitos anos, nós não tínhamos o pregão ainda, tá? Ainda não tínhamos o pregão. E algumas pessoas já falavam na necessidade de um instrumento para estudar a contratação que deveria ser feita. Ok. Com o tempo, nós tivemos, então, a figura do termo de referência. Aí sim parecia que nossos problemas acabaram, não é verdade? Vai ter um termo de referência. E o termo de referência vai detalhar a contratação com todos os seus aspectos. Gente, se a gente fizer um termo de referência bem feito, a gente não vai fazer a definição do objeto, as especificações, definir as exigências e o preço estimado da contratação, e ainda por cima justificar cada coisinha dessas. A justificativa, ela nos obriga a olhar bem para o objeto e verificar, é isso mesmo? São essas as características? E a partir do termo de referência, então, nunca mais a gente teve problema, certo? Por que não? Não era essa a finalidade dele? Não é? Resolver todos os nossos problemas com descrição do objeto, com exigências na licitação. O grande problema é que muitos termos de referência são meros Ctrl+C, Ctrl+V. E invenção da cabeça de alguém também. Tem gente muito criativa que inventa um monte de coisa ao invés de estudar a contratação, não é verdade? Eu já vi gente criando. Digitando e falando alto, e eu só pensando, vai dar tudo errado, esse negócio não vai prestar. Né? Então, o termo de referência deveria ter essa finalidade. Né? E aí, a gente começa a discutir, não, mas olhar só a contratação que eu vou fazer, veículos, por exemplo, aquisição de veículos, só aquela contratação de aquisição de veículos não tem se mostrado o suficiente. A gente precisa dar um passo atrás e olhar, e outro para o lado, para não pegar a luz aqui, um passo atrás e olhar não a contratação que eu vou fazer, mas ela no contexto de todas as outras contratações que com ela possam fazer interface, ou seja, estar relacionadas a ela. E aí eu dou aquele passo mais amplo e olho aquelas contratações para ver quantas vezes eu vi acontecer, gente. Faz a contratação de uma etapa
que tem que dar certo para ser, por exemplo, aplicada numa outra contratação de uma obra. Elas não andam juntas, elas não estavam alinhadas, contratou-se uma sem olhar para a outra. Fez o cronograma de uma sem relacionar com o cronograma de outro. E eu já vi elevador ser comprado e a obra não estar pronta ainda. E aí fica o elevador parado lá, e a garantia como é que fica? E a montagem como é que fica? E a deterioração como é que fica? Né? E a certeza de que aquele negócio funciona bem, porque eu não posso dar um termo de recebimento definitivo, como é que fica? Então, a ideia de fazer o ETP, esse estudo técnico preliminar, é uma ideia que nos faz, se a gente cumprir, ela vai nos obrigar a olhar a contratação mais de longe, ampliando a nossa visão, buscando outras alternativas no mercado, inclusive para a solução que nós precisamos. Aquela contratação sempre serve para alguma coisa que nós temos um problema e precisamos solucionar, né? Não é sempre assim? Então, ela vai nos fazer olhar mais além e procurar no mercado, talvez, soluções diversas daquela que, num primeiro momento, a gente imaginou que seria adequada. Essa é a ideia do ETP, e é por isso que ele conclui com uma avaliação sobre a viabilidade daquela contratação. Muitas vezes, você pode chegar à constatação de que não é viável fazer, pelo menos não do jeito que você quer. E aí, o ETP passa a ser esse estudo mais amplo. Se a gente fizer bem certinho, vai melhorar bastante a nossa vida. Mas tem uma outra coisa ainda que a gente faz, que a gente deve fazer, que é, a contratação do carro, o ETP, o estudo da contratação do carro, TR. O ETP, olhando mais de longe, relacionando com seguro, relacionando com gasto de combustível, relacionando com desgaste, com manutenção preventiva e corretiva, não é? Relaciono com outras coisas. Aí eu dou um passo mais atrás ainda e olho o meu plano de contratações anual, que deve estar alinhado com o meu plano estratégico, que é muito mais amplo, não é? O plano.